Comunicação sem invencionice de Lula faz Bolsonaro sumir. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, esse comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sábado, 22 de junho. São agora 8h20 da manhã e o Lula parece ter decidido voltar a fazer a comunicação como ele sempre fez, de forma direta e nos espaços corretos. Ao visitar os estados, agora recentemente, o Lula voltou a falar com os veículos de comunicação locais, TVs locais, imprensa escrita local, mas essencialmente as rádios. Em tempos de redes sociais, muita gente vende o que em boa dose é um gato por lebre, de que agora só existem as redes sociais para se comunicar. Nada mais falso. Vejam só esse dado que pouca gente conhece. Segundo pesquisa da Kantar Ibope Media, 80% das pessoas, uma pesquisa feita em 13 regiões metropolitanas do país, sintonizam as rádios e ficam ouvindo as rádios, em média, 3 horas e 55 minutos do seu dia. A Kantar Ibope Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, que seria tida como líder global em inteligência de mídia, e é braço do grupo WPP, que seria o maior grupo, tido como o maior grupo de publicidade do mundo. Segundo as pesquisas, 58% da audiência de rádio ocorre dentro de casa, ou seja, a pessoa está fazendo atividade doméstica e tal, e a rádio está lá ligada. 27% em carros particulares, ou seja, quando quem tem o seu carro está dirigindo ali. 12% é no local de trabalho. Quem nunca chegou no mercadinho, no escritório, enfim, a pessoa não pode estar olhando tela, está concentrada aqui, mas ela tem uma rádio ligada, às vezes ligada até no próprio aparelho celular, né? Que bota o fone de ouvido, serve como antena, enfim. 7% no teletrabalho. Eu estou trabalhando, estou com a rádio ligada ali porque eu não posso assistir a uma tela, então eu vou escutar o que as pessoas estão dizendo. 5% no transporte público. Quem nunca pegou aquele busão com o motorista que bota a rádio ligada ao máximo? E as pessoas também vão ouvindo os seus aparelhos de rádio ou a rádio do celular, usando o fone de ouvido como antena. Na rua, ao ar livre, táxis ou aplicativos de transporte, e 4% em outros contextos, né? Então, a rádio continua sendo um importante veículo de comunicação. E o Lula, ele acerta a fazer isso. Os veículos locais, apesar dos inúmeros problemas estruturais e de logística, principalmente em relação ao poder central em Brasília, né? Não é todo veículo local, pode ficar mandando um repórter, equipe para o Congresso Nacional, para passear pela Praça dos Três Poderes, ou coisa que eu... Mesmo assim, os veículos locais eles são muito mais próximos da população, especialmente as rádios são muito mais próximas da população. E, ao menos, bem mais do que muita gente viciada em Rede Globo imagina. Agora, na era das redes sociais, as falas de Lula para o público local acabam possuindo um alcance maior. Primeiro porque a rede social é muito pulverizada, você está vendo tudo do mundo, literalmente. E aí dispersa, na verdade. Então, quando ele fala para o público local, apesar de não parecer, ele está falando para mais gente. Tem mais gente recebendo aquela mensagem, muitas vezes naquele momento que a mensagem está sendo passada. E quando o Lula dá uma entrevista para uma rádio local, aí usando as redes sociais, por transmitir a sua fala na rádio local,
para as redes sociais, a imprensa nacionalizada repercute. E não podia deixar de ser, de repercutir, porque estamos falando do presidente da República, independente de quem está sentado na cadeira. Então, o que foi uma entrevista para o eleitorado local daquela rádio, acabou virando uma fala para todo o país, porque ele transmite nas redes sociais, a imprensa nacionalizada vai acompanhar aquela rádio, que antigamente não era assim que se dava. O cara falava com a rádio local, a imprensa nacionalizada ia ver a repercussão do seu congênere, do seu braço naquele estado, o que é que saiu, ou seja, já teve um filtro aí. Agora a imprensa nacionalizada acompanha diretamente a entrevista dada para um veículo local. O Lula, ele sempre fez isso. Mas de uns tempos para cá, os gênios, como Jota, como diria Paulo Henrique Amorim, da comunicação, ficam tagarelando que tem que centralizar tudo nas redes sociais. Rede social, ela é um complemento da comunicação. Só é central, só é a plataforma, o meio central, para quem não tem acesso aos veículos de comunicação ditos de massa, entendidos como veículos de comunicação de massa. O que não é o caso do Lula, ainda mais quando ele está na condição de presidente da República. O Lula, quando chega em qualquer lugar, a imprensa local abre espaço para ele, o espaço que ele quiser, mesmo ele fora da cadeira do presidente da República. Ele na cadeira de presidente da República, você tem a persona Lula, mais o cargo. Então todas as portas se abrem dos veículos de comunicação. Todo mundo quer entrevistar o presidente da República, independente inclusive de quem ele seja. Tá? Então são portas escancaradas, mais do que abertas. E estamos falando de um presidente com muita entrega de ações nesse 1 ano e 6 meses de governo. Tem muita entrega, tem muita ação. É verdade, tem muita coisa que é reconstrução, como o Lula mesmo coloca, né? Tá tendo reconstrução, tá ali e tal, mas tem muita entrega, tem muita entrega. E o Lula tem feito isso, aproveitando esses espaços nas últimas semanas, pautando o tema principal do Brasil nesse momento, ou um dos principais, que é a patifaria do senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em relação à taxa de juros. Eu já venho, inclusive, fazendo alguns comentários aqui no canal. Quando acabar esse vídeo, você volta alguns, você vai ver, inclusive, vídeos recentes eu comentando sobre isso, inclusive a armação da mídia para enquadrar o Lula na indicação do próximo presidente do Banco Central. Mas o resultado dessa postura recente do Lula nas últimas semanas, ou pelo menos de 2 semanas para cá, em relação ao se comunicar com a população, usando a mídia, inclusive, para isso, mesmo a mídia sem ter muita vontade, digamos assim, Bolsonaro praticamente sumiu do noticiário. Praticamente sumiu. Bolsonaro ficou muito tempo nesse 1 ano e 6 meses dividindo o noticiário com o presidente da República. Pelas circunstâncias, sejamos francos, ele é ex-presidente da República envolvido em tentativa de golpe, ataque a certos poderes, desvio de patrimônio da União, tem uma série de situações, tudo bem. Mas tem muita divisão ali. E tivemos alguns fatos em relação a essas coisas recentes. Mas o Bolsonaro quase não aparece no noticiário. Sumiu do noticiário. E com o Bolsonaro sumido do noticiário, ele se restringe somente às suas bolhas nas plataformas digitais, especialmente as de mensagens, tipo WhatsApp, Telegram, enfim. Mas isso vai fazer o Lula explodir de aprovação? Muita gente questiona. Provavelmente não em curto e médio prazos. Provavelmente não. Até porque é uma consolidação muito forte em boa parcela do eleitorado. Uma parte, entre 25% e 30%, sempre vai reprovar o Lula. O mesmo tanto, para o outro lado, sempre vai aprovar o Lula. Esse meio aí é que é flutuante e se posiciona muito de acordo com o conjunto da obra, mas predominantemente através de resultados socioeconômicos. Mas é sempre bom a gente lembrar que resultados socioeconômicos demoram um bom tempo razoável, para se tornar intenção de votos. Primeiro vem a estatística.
depois a sensação real das pessoas no cotidiano, e só depois pode vir a se tornar intenção de voto, tende a se tornar intenção de voto. Mesmo assim, segundo o último Datafolha, antes de eu gravar esse vídeo, né, evidentemente, Lula aparece com 51% de aprovação. Se a gente levar em conta que em votos totais, Lula teve no segundo turno de 2022 entre 36% e 38% dos votos, lhe dando 51%, né, cerca de 51% dos votos válidos. Estamos aí descontando brancos, nulos e as abstenções. Quando você bota 100% do eleitorado, a votação do Lula ficou entre 36% e 38%. Ou seja, Lula é aprovado por mais gente do que votou nele na última eleição. As pesquisas de avaliação do governo levam em conta todos os eleitores e não somente quem votou, quem deu um voto válido em 2022. Esse é um detalhe que muita gente esquece ao analisar pesquisas eleitorais. Agora, Lula vai voltar a ter os 87% de aprovação quando deixou a presidência da República em 2010? Sinceramente, eu acho que não vai, não. Mas ele não precisa ter esse índice novamente. Isso é uma besteira. Não precisa ter esse índice novamente. O Lula acertou na comunicação nas últimas semanas. Focou naquilo que comunica com a maioria das pessoas. E não foi na onda dos especialistas de gabinete de birô, gabinete de universidade, birô de escritório, enfim. Não foi nessa onda. Particularmente. E aí quem acompanha aqui sabe disso. Eu tenho afirmado isso. Que rede social não supera a vida real. E que ela não nos faz falar para todo mundo. Eu já afirmei isso aqui no canal, em blog de texto, nas minhas participações no canal STV Brasil. Afirmo isso cotidianamente no meu trabalho com comunicação, sou jornalista, e muita gente olha meio troncho para mim. Mas tá tudo bem, faz parte. Porque é natural que as pessoas se deixem enganar por esse discurso. Especialmente quando a gente olha as métricas, né? Quantidade de visualizações, curtidas, você vai no Instagram, você clica no aviãozinho lá e compartilhamento, enfim. Mas a gente esquece que no Brasil, só de eleitores, o Brasil tem cerca de 150 milhões. Quantas democracias no mundo possuem essa quantidade de eleitores que tem o Brasil? Sempre quando falarmos em população no Brasil, precisamos entender que se trata de superlativos. E se a gente for falar de população localizada, é preciso sempre levar em conta a proporcionalidade das coisas. Né? Um ato em São Paulo, sei lá, com 50 mil pessoas, equivale a um ato em Maceió com, sei lá, 300 pessoas, 400 pessoas. Então, até isso a gente precisa levar sempre em conta. A visualização não significa dizer que a pessoa gostou. Se a pessoa gostou daquele conteúdo, não significa dizer que ela vai votar naquela pessoa do conteúdo, se for um político, ou em quem aquela pessoa indica. Enfim, não tem nada a ver a rabiola com o fundido das calças. Mas voltando, o Lula acerta em fazer o básico. O básico sempre funciona. E no caso básico é falar a política correta, focada para o público correto, usando os espaços corretos. Mídia local reduz o filtro junto à população. Reduz muito mais o filtro. Porque é mais próxima dos eleitores desse país continente que é o Brasil. Usar as redes sociais como caixa de ressonância e não como fonte primária da informação. Eu quero falar alguma coisa, eu jogo só nas minhas redes sociais e tal. Não é assim que funciona. Isso pauta, né, essa postura, inclusive, isso pauta a mídia nacionalizada e as redes. Até usando as redes como caixa de ressonância. O cara, o Lula vem aqui a Maceió e dá uma entrevista a uma rádio local e transmite a sua entrevista nas suas redes. Então, a imprensa do país inteiro vai acompanhar a rádio local aqui. Aí as redes sociais usadas como caixa de ressonância, porque não fossem as redes sociais, a imprensa lá do Paraná não ia acompanhar a entrevista do Lula numa rádio local aqui de Maceió, por exemplo. Fazendo isso, adotando os temas corretos nos espaços corretos, o Lula fez o Bolsonaro sumir. Simples assim.